Graça e paz, amados irmãos, boa noite aos irmãos da Igreja Batista da Urbis, aos que estão nos assistindo nessa quarta-feira. Seguimos em frente, com a quarentena e confiantes em Deus de que tudo vai se resolver. Nas quarta-feiras, nós temos o nosso estudo na Confissão de Fé Batista de 1689, a nossa confissão. A igreja tem essa confissão estabelecida. E hoje, no capítulo 11, nós vamos falar sobre justificação. Mas antes, eu quero recomendar esse livro aqui, maravilhoso. Estão vendo aí direitinho? Os distintivos da teologia pactual batista, do Pascal Denot. Sujeito pregador batista, um pastor batista em Quebec, Canadá. E é um livro maravilhoso que faz um revisionismo na teologia do pacto. Boa indicação, os batistas estão aí resgatando a boa literatura batista reformada. Está chegando aí a teologia sistemática do Boyce, que nós vamos disponibilizar em breve para a nossa igreja. Mas vamos lá. Confissão de Fé Batista, aqui, a CF, Confissão de Fé Batista de 1689. Ok. Capítulo 11. Eu gosto dos termos da nossa confissão porque ela direciona cada sentido do argumento com referências bíblicas. E aqui no primeiro tom, capítulo 10, capítulo 11, sobre a justificação, no tomo 1, diz assim: aqueles a quem Deus chama eficazmente, aqui já vai uma das doutrinas, que é o chamado eficaz, ele também livremente justifica, não por meio da infusão da justiça neles, mas por perdoar os seus pecados e por considerar e aceitar as suas pessoas como justos. Vamos lá. Esse primeiro ponto aqui, a gente já tem claramente alguns significados sobre a doutrina da justificação. Existem vários vídeos aí de teólogos reformados que abordam claramente sobre a doutrina com muito mais profundidade, mas aqui a questão é deixar bem claro logo que a justificação ela não pode ser conquistada pelas mãos humanas, não é imputada por algum mérito no ser humano. Deus não viu em você uma coisa boa, uma luzinha lá no fundo que você tem, se você é humilde, se você é bom, se você é um cara generoso, não é essa a questão. A justificação é dada por Deus, é dada por Cristo. Ele perdoa os pecados e ele aceita você. O mérito da justificação é inteiramente de Jesus Cristo, não tem a ver com você. A obra é exclusiva dele, a justiça na cruz é dele, ele é glorificado ali e Deus também é glorificado, como bem diz o Cristo na oração sacerdotal em João capítulo 17. Mas aqui também a justificação ela não é um ato que acontece no presente. Paulo diz muito bem isso em Romanos capítulo 8, no verso 30, quando ele diz o seguinte, olha lá, você que está com sua Bíblia aí, nos acompanhe, diz assim em Romanos 8, verso 30, e os que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Observe, todos os verbos aqui, predestinou, chamou, justificou, glorificou, estão no passado. Ou seja, é uma obra feita através da eleição divina, do que aconteceu, aliás, na Trindade. Pedro, João afirmam que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Então, isso está além da nossa compreensão comum sobre justiça. Ou sobre a influência judaica de
conquistar a justiça divina por méritos, por obras, pela ação e prática da lei. Isso não funciona, isso não traz salvação e não produz justificação na pessoa. Somente a obra de Cristo é capaz de nos justificar. E aqui ele diz assim: não por qualquer coisa neles, ou seja, no ser humano, operada por eles, feita por eles, mas por causa de Cristo somente, ou seja, por causa da obra de Cristo, por causa das ações de Cristo, na cruz do Calvário, somos justificados. E essa justificação, ela é dada por Cristo, é Ele que aceita você, e não o contrário, como se diz aí em algumas teologias: aceite a Jesus, não é? Abra seu coração. Isso aqui não se encontra, porque é Cristo quem faz essa obra, é Cristo quem abre o coração através do Espírito Santo de Deus, é Ele quem nos convence do pecado, é Ele quem nos impulsiona à confissão de pecados, e é Ele quem nos justifica diante do Pai, nos torna inocentes no tribunal divino. Aí aqui ele continua, né? A confissão de fé continua dizendo o seguinte, no tomo 1. Não por lhes imputar como sua justiça a sua própria fé, o ato de crer ou qualquer outra obediência evangélica, mas pela imputação da obediência ativa de Cristo, aquilo que já falamos, aquilo que Cristo fez, a sua obra, preenchendo todos os requisitos da lei, seja ela moral, cerimonial, judicial, tudo foi preenchido na cruz do Calvário. Então, é da obediência passiva em sua morte por sua completa e única justiça pela fé. Fé esta que eles não têm de si mesmos, pois ela é um dom de Deus. E aqui se encontra também o texto de Efésios, no capítulo 2, o verso 8 a 10. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto se encontra a fé. Assim, recebendo a Cristo, descansando nele, em sua justiça, é o único instrumento de justificação. Ainda assim, ela não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre encontrada acompanhada de todas as obras, graças salvíficas, e não é uma fé morta, mas uma fé que opera pelo amor. Ou seja, essa justificação nos impulsiona, essa fé que nos justifica nos impulsiona às boas ações. As boas ações, as boas obras vêm da justificação. Um abraço a todos, confie em Deus, amada igreja, e nesses tempos difíceis o Senhor está conosco. Abraço.